Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, na aula passada nós falamos sobre a Segunda Guerra Mundial e todos os seus aspectos, né? O porquê, os antecedentes, a movimentação dessa guerra. Então, eu acho que seria extremamente necessário nós fazermos uma aula separada sobre a questão do Holocausto, porque é uma página triste da nossa história, terrível, e é muito bom a gente poder explicar, passar para vocês assim um pouco mais de informações sobre o que foi o Holocausto, que foi, né, a matança, esse genocídio absurdo dentro da ideologia nazista durante o governo de Hitler, tá? Então nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o que era o Holocausto. Aqui nós temos no início aqui, né, nós já estamos ilustrando para vocês uma foto de um campo de extermínio. Infelizmente isso aqui não é uma montagem, tá? São fotos reais, porque havia, inclusive, uma vez um aluno me perguntou como é que a gente tinha imagens e fotos, né, de guerras, porque como vamos assim dizer, todo conflito, então havia dentro dos exércitos padres, que eram soldados para dar extremoção, médicos, e haviam também aqueles encarregados, inclusive, de fotografar, né? Tem imagens também em Super 8, de registrar esses momentos. Então, por isso que temos imagens reais dessas coisas absurdas. Aqui ao lado, pessoal, nós temos a entrada do maior campo de extermínio, que foi Auschwitz, que ficava na Polônia. Hoje, essa foto é atual, ela se transformou em um museu terrível, né? E aqui no portão de entrada de Auschwitz está escrito assim: o trabalho fortalece, né? Como é que pode isso acontecer? Né? Porque infelizmente não houve trabalho, foi muita morte, né? O trabalho modifica, infelizmente uma ironia, tá? Então aqui seria hoje o que é o Museu de Auschwitz. Então vamos entender o que foi o Holocausto. O que foi o Holocausto? O Holocausto, também conhecido como Shoah, foi o genocídio, ou seja, o assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, no maior genocídio do século XX. O Holocausto não foi um acontecimento casual e repentino. O genocídio dos judeus pela Europa foi resultado de um longo caminho de perseguição contra essas pessoas e foi consequência direta do forte antissemitismo, que é a aversão, né? Ou seja, um total repúdio aos semitas, especialmente aos judeus, que existia em todo o continente. No caso da Alemanha, o antissemitismo era muito forte desde o século XIX. Pessoal, aqui eu vou explicar para vocês, tentar fazer uma explicação, que essa perseguição aos judeus, na verdade, ela não começou na Segunda Guerra Mundial. Ela começou, para vocês terem uma ideia, lá na Antiguidade. Quando surgiu os hebreus, que foram os primeiros povos monoteístas, ou seja, aqueles que acreditavam em um único Deus, todos os outros povos, vocês já estudaram isso, eram politeístas, a crença em vários deuses. Já na época dos hebreus, eles já foram perseguidos, né? Como é que chega alguém e fala que existe um único Deus? E, posteriormente, né, a questão dos hebreus, que vai dar origem ao judaísmo, que é a religião dos judeus, havia também, já ainda na parte da antiguidade, o apóstolo Paulo dizia que essa questão do Torá, aqueles que acreditavam de uma forma temporária na revelação do Torá, o Torá é o livro sagrado dos judeus, eles seriam, na verdade, o mal. Porque, deixa eu tentar explicar melhor para vocês. Havia uma questão de uma visão dualista da religião, o bem e o mal. E para muitos, os judeus seriam a parte do mal. Então, quando o apóstolo Paulo disse que aqueles que estavam seguindo, mesmo de forma temporária, essa revelação do Torá, após o nascimento de Cristo, se eles continuassem ainda seguindo essa revelação lá do Torá,
eles seriam o próprio demônio, ou seja, seriam o mal. Por que dessa afirmação do apóstolo Paulo? Porque todos sabem, vocês sabem que para os judeus só existe o Antigo Testamento. Eles não creem, e não existe o Novo Testamento para eles, porque aí seria já o início do nascimento de Cristo e por aí afora. Então, para eles, só o Antigo Testamento. Porque na crença judaica, ainda não, esse Messias, esse Salvador, né, que eles chamam de Messias, o Salvador, ainda não veio à Terra para nos salvar. Então, aí que está essa diferença. Então, é por isso que o apóstolo Paulo disse isso, que após o nascimento de Cristo, aqueles que continuassem acreditando nessa revelação, né, nos ensinamentos aí do Torá, seriam considerados os inimigos do mal. E o apóstolo Paulo até foi um pouquinho mais longe. Ele culpou também os judeus pela morte de Cristo. Então, já vocês estão vendo aí que a perseguição não é recente, é uma perseguição antiga. Posteriormente a isso, passou a antiguidade, já lá na Europa do século XIV, finalzinho do feudalismo, surge uma pandemia, né, da peste negra, que inclusive quem tiver oportunidade assista a minha aula sobre as piores pandemias, que eu vou falar sobre isso. Então, durante lá essa pandemia da peste negra, para variar, eles tinha que achar um bode expiatório, porque matou gente demais, a peste negra. Culpou quem? Os judeus. Então, eles usaram os judeus como bode expiatório para explicar, olha, essa pandemia está se alastrando porque os judeus estão contaminando a água, né, para que aumentasse o número de pessoas infectadas pela peste negra. Então, como vocês podem ver, gente, a perseguição aos judeus é longa. Já é uma coisa, né, bem antiga, então não foi de agora. E aqui nós falamos também que no caso do antissemitismo era muito forte desde o século XIX. Deixa eu explicar também o porquê disso. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Foi considerada culpada, né? Lembrem vocês, ela foi considerada culpada, ela teve que pagar indenizações e ainda teve que assinar lá o Tratado de Versalhes na casa de seu inimigo, que era a França. Então tinham que achar um bode expiatório. Então os judeus também vão se encaixar nisso aí. Dessa questão de que por culpa deles, né, os alemães culpavam os judeus por terem perdido a guerra, porque os judeus eram muito ricos, só queriam fazer negócios e praticamente não ajudaram nessa questão aí da Alemanha ter perdido a guerra. São coisas meio absurdas, mas infelizmente, gente, tudo isso aí serve de pretexto para perseguição a esse povo, tá certo? A perseguição começou de fato com a imposição de leis limitadoras, cada vez mais incômodas. Então, deixa eu já explicar para vocês. Assim que Hitler assume o governo alemão, né, que ele se torna Führer, o chefe, uma das primeiras coisas que o Hitler faz, que a gente vai falar daqui a pouquinho, são as leis que vão proibir os judeus de uma série de coisas. A perseguição já começa aí. E outra coisa que eu queria também deixar claro para vocês, que os campos de concentração, depois, né, de extermínio, não foram feitos do dia para a noite. Na verdade, tudo já era estruturado. O Hitler, quando já ascendeu ao poder, né, na Alemanha e começou a sua perseguição, ele já pensava em construir abrigos, né, para exterminar a raça. Vamos também deixar claro que não foram só os judeus. Os judeus foram o povo mais perseguido, mas o Hitler, dentro da teoria da ideologia nazista, ele perseguiu homossexuais, ele perseguiu negros, ele perseguiu aqueles que eram considerados comunistas, pessoas com... Para vocês terem uma ideia, no início do nazismo na Alemanha, houve uma matança absurda. O alemão exterminou o próprio alemão, mas eram aqueles que eram considerados fracos, aqueles que tinham algum problema mental, aqueles que tinham problemas físicos. Então, qualquer criança que já nascesse com algum problema, já mandava matar ali mesmo, porque iria estar... não seria digno da raça ariana. Então, por aí vocês veem que a coisa não era fácil. Então, a perseguição começou com a imposição de leis, os judeus foram afastados de todos os cargos públicos, suas crianças foram expulsas das escolas
e se criaram instituições para expulsá-las do território alemão. Nós vamos falar agora daqui a pouquinho. Com o início da Segunda Guerra, os cuidados para maquiar o antissemitismo para a comunidade internacional cessaram. Judeus agora eram obrigados a andar com uma estrela de identificação. Gradualmente foram forçados a habitar regiões segregadas, que isso aí também foi criação do Hitler, né? Bairros inteiros chamados de guetos, e onde faltava tudo, desde moradia suficiente até alimentação e oferta de trabalho. Então, gente, a perseguição começou já até antes, um pouquinho antes da declaração da Segunda Guerra Mundial, já havia os mecanismos para perseguir os judeus. E aqui ao lado, nós temos uma faixa escrita em alemão que já dá para entender bem o que significava essa perseguição. Alemães não compram em lojas de judeus, para vocês terem uma ideia. Primeiramente, existem historiadores que argumentam que genocídios como o Holocausto foram baseados em ações do neocolonialismo, ou seja, uma nova forma de repartição, né, principalmente na África. A crueldade e os assassinatos em massa cometidos contra diferentes povos na África deram força às ideias antissemitas. Os alemães, inclusive, foram os responsáveis pelo genocídio do povo Hereros, que habitava a Namíbia. Então isso aqui, gente, é uma outra vertente que não foram só os judeus, mas que o nazismo também perseguiu povos, principalmente da África. Eu não concordo muito bem com essa questão do neocolonialismo. É evidente, o Hitler, lembra lá da característica do nazismo? A raça superior e a questão da expansão territorial, ou seja, o espaço vital, por isso que ele quis invadir a Europa inteira. Então, pessoal, eu estou colocando aqui para vocês as explicações possíveis, né, para esse absurdo do que foi o Holocausto. Uma outra coisa que eu queria também deixar claro para vocês é que ninguém nasce odiando, ninguém começa a odiar uma outra pessoa ou odiar uma raça de uma hora para outra. Eu não posso aqui chegar para vocês assim e fazer com que o Brasil, de repente, fale assim, a partir da manhã nós vamos odiar os nossos irmãos lá, os argentinos. Isso não existe, tá? Na verdade, foram vários motivos que levaram a isso. Um deles foi a questão da riqueza. Havia também esse mito de que os judeus eram milionários, né, e a forma de persegui-los e matá-los fazia com que os alemães ficassem com a riqueza dos judeus. Isso também é verdade, gente. A gente vai falar aí dos campos de extermínio, e uma forma de perseguir os judeus é que ficaram com as riquezas mesmo, mas nem todo judeu era rico. Então, foi uma série de fatores, né, que naquele momento foi importante perseguir esse povo, né, absurdamente. No caso dos judeus da Alemanha, o primeiro momento de todo esse processo de extermínio deu-se por meio dos discursos de ódio. Então, como nós falamos também lá na Segunda Guerra Mundial, os discursos inflamados de Hitler, puro ódio, fazia com que os alemães viajassem nessa maionese, né? Ou seja, essa retórica de odiar judeu. Então, essa retórica contra eles fortaleceu-se depois da Primeira Guerra Mundial, nós já falamos, né, os fatores, e transformou os judeus em bode expiatório da derrota alemã. Tipo assim, judeus são culpados por nós termos perdido a guerra. Mas fazer o quê, né? Todo tipo de teoria conspiratória passou a ser destilado contra os judeus. E quando os nazistas alcançaram o poder, o discurso virou ação. Primeiro eles passaram a odiar. Depois que Hitler começou a governar, então agora nós vamos passar da teoria para a prática, né? Assim, os judeus foram expulsos do serviço público, tiveram suas lojas boicotadas, atacadas, a perseguição nas ruas aumentou consideravelmente e os casos de violência física começaram a acontecer. Depois eles foram proibidos de casar-se com não-judeus, pedidos de cidadanias para judeus estrangeiros foram negados e os judeus alemães, tiveram sua cidadania retirada. Então, gente, a coisa já estava pronta. Aqui nós temos algumas fotos reais. Esse aqui é o campo de extermínio de Auschwitz, é o maior deles, né? Então aqui vocês vejam bem como ficavam, né, as pessoas dentro desses alojamentos, nas piores condições possíveis. Aqui alguns homens, também dentro de um campo de extermínio.
o famoso história aí do pijama listrado, que era real, né, como se fosse um uniforme, também era a única roupa que eles tinham. E aqui embaixo nós já temos corpos da matança da questão aí dos judeus. Deixa eu aproveitar e acrescentar mais alguma coisa para vocês também. Não foi só o povo alemão que começou, que já tinha também essa questão aí de matar judeus, tá? Nós vamos ver aqui adiante. Aí nós vamos ter, pessoal, eu fiz questão de colocar isso aqui para vocês entenderem como isso vai se transformar em lei. As leis de Nuremberg foram decretadas em 1935, quer dizer, antes da Primeira Guerra Mundial, e estabeleceram princípios para a determinação da cidadania alemã. Aqueles que tivessem 3/4 de sangue judeu em sua descendência não teriam direito a essa cidadania. Assim, definia-se os judeus apenas como sujeitos de Estado, quer dizer, eles não tinham direito e nem eram considerados cidadãos, mas deviam cumprir suas obrigações civis. Por meio dessas leis, proibiu-se o casamento entre judeus e não-judeus, assim como as relações sexuais entre judeus e não-judeus. E quem não as cumprisse era acusado de corrupção sexual. Olha que absurdo. Os judeus também foram proibidos de contratar empregadas domésticas alemãs com menos de 45 anos de idade. E aí, pessoal, aqui nós já temos leis estabelecidas contra os judeus. E com o Hitler a coisa vai piorar. Aí nós temos um episódio chamado A Noite dos Cristais. Para quem assiste o noticiário deve ter visto recentemente o ministro da Educação falar sobre a Noite dos Cristais, apesar do contexto dele não ter nada a ver com isso aqui. A Noite dos Cristais foi uma situação que resultou na destruição de 1000 sinagogas, além da morte provável de mais de 1000 pessoas, embora o número oficial determine 91, que apenas 91 foram mortas. A Noite dos Cristais também deu início ao aprisionamento de judeus em campos de concentração, pois 30.000 deles foram presos e encaminhados para os campos de Buchenwald, Dachau e Sachsenhausen. Não gostaram do meu alemão? A violência contra os judeus era consideravelmente maior no leste europeu, ou seja, na Europa oriental. E aqui eu vou explicar mais uma coisa para vocês. Esse acontecimento aí da Noite dos Cristais, ele teve participação da polícia de Hitler, mas infelizmente, gente, participação também de muitos poloneses. Tanto a Polônia como a Lituânia, que era ex-colônia da União Soviética, também eram antissemitas, ou seja, já perseguiam os judeus. Então, na verdade, esse pessoal já começou também a matar judeus, aproveitando aí a história dessas leis e essa perseguição. Então, infelizmente, nessa Noite dos Cristais aqui, não foi causada só por soldados alemães. Muitos poloneses ajudaram aí também nessa perseguição. Um absurdo, né? Na Polônia, por exemplo, eles eram obrigados a mudar-se para guetos, locais onde milhares deles foram agrupados em pequenos espaços de terra. Os judeus já eram sujeitos a jornadas de trabalho forçado na Alemanha, e com a guerra isso se estendeu por toda a porção do continente. Lembrando que a gente vai ver aqui no próximo slide que todos os campos uns eram de concentração, depois viraram de extermínio, mas praticamente todos os campos de concentração e de extermínio foram construídos na Polônia. Isso não foi feito, pessoal, de um dia para a noite. Quando o Hitler já estava no poder, ele já tinha elaborado esses abrigos, né, para a matança dos judeus. Então, nada foi feito assim de última hora. Tudo já havia sido estabelecido. Então, é importante a gente dizer isso. Aconteceu no leste europeu por causa da Polônia, como eu acabei de dizer. Os poloneses também tinham já essa questão antissemitas. Então, a coisa foi feia. Uma série de ideias nesse sentido foi proposta pela cúpula nazista, com a deportação dos judeus para a União Soviética, né, Lituânia, ok? E para Madagascar, na África. No entanto, à medida que os nazistas perdiam o controle da guerra, as ações contra essa etnia radicalizavam-se. Então, pessoal, a partir de 1941, final de 1941, quando os Estados Unidos entraram na guerra e vão modificar
completamente a questão da guerra, da Segunda Guerra, e aquela derrota também dos alemães para os soviéticos na Batalha de Stalingrado, vão mudar completamente o rumo da guerra. E cada território que os alemães iam perdendo, eles tinham que radicalizar. Então começava já a matar os judeus nas ruas, né? Vinha lá um judeu, já tinha que ter a identificação, eles assassinavam e cavavam valas, tipo aquelas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, e ali já jogavam os corpos, né? Então foi uma matança. Até que Reinhard Heydrich e Heinrich Himmler elaboraram o plano conhecido como solução final. O que foi isso? O nome solução final foi utilizado pelos nazistas como um eufemismo. O que é um eufemismo? É uma palavra, né, na verdade, para disfarçar o extermínio dos judeus. Esse plano estipulou que eles deveriam ser fisicamente eliminados e isso deu início a uma série de ações. Aí foi criado os grupos de extermínio. Os grupos de extermínio atuaram atrás das linhas alemãs, isto é, agiam nas regiões dominadas já pelos nazistas. Então, aonde os nazistas invadiam e tinha judeu, vinha esse grupo de extermínio. O que eles faziam? Agora vem o pior, né? O papel do grupo de extermínio era reunir os judeus numa certa localidade, executá-los e enterrá-los em valas comuns, que eu acabei de falar. Os grupos de extermínio efetuavam a limpeza étnica por meio de fuzilamentos em massa. Então eles colocavam assim, faziam uma fila, né? Um pelotão de fuzilamento e já atirava um por um. Uma curiosidade. Geralmente eles atiravam na cabeça, que já não era ter chance do judeu sobreviver. Sempre na cabeça. E às vezes a maioria é a queima-roupa, aqui na nuca, porque é para matar logo. Aonde é que esse grupo atuava? Na Lituânia, que eu acabei de falar, ex-colônia da ex-União Soviética, né, ex-república. Esses grupos foram responsáveis pela morte de mais de 110 mil judeus. O historiador Timothy Sander afirmou que a ação dos grupos de extermínio foi responsável pela morte de 1 milhão de judeus durante toda a Segunda Guerra. Já o Museu Memorial do Holocausto nos Estados Unidos afirma que eles foram responsáveis pela morte de pelo menos 1,5 milhão de judeus. Então aqui vocês têm já uma noção de como o plano já estava traçado para eliminar os judeus, tá certo? Vamos falar aqui dos campos de concentração. Os campos de concentração foram locais encontrados pelos nazistas para ampliar o extermínio dos judeus na Europa, uma vez que aqueles grupos de extermínio não conseguiam mais promover a matança na velocidade que a situação da Alemanha na guerra demandava. Então, quanto mais os alemães iam recuando, iam perdendo território, eles precisavam de pressa. Quer dizer, só aquela matança lá dos grupos de extermínio não daria conta. Eles queriam matar de uma vez só. Desse modo, muitos judeus foram encaminhados para os campos de concentração e, quando não era mais necessário, iam para o campo de extermínio. No campo de concentração, gente, primeiro eles iam para lá, como, por exemplo, houve a Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, os prisioneiros de guerra, né, que são pegos pelo inimigo, eles ficam confinados, que seria um campo de concentração. Então ele fica ali, né, nas piores condições possíveis, geralmente são colocados a fazer trabalhos forçados, trabalhos físicos pesados, né, nas piores condições humanas possíveis. Só que, para os judeus, muitos vão trabalhar até a exaustão, até morrer de cansaço, porque mal comiam. Então esses campos de concentração, na verdade, depois vão se transformar mesmo em puro campo de extermínio. Os campos de concentração executavam os judeus por meio de câmaras de gás. Nelas, eles poderiam morrer pelo uso de monóxido de carbono, que asfixiava suas vítimas, ou do Zyklon B, pesticida que, ao ser aquecido, liberava um gás que garantia a morte da vítima por intoxicação aguda. O uso da câmara de gás foi uma ideia tirada do Action T4, programa pelo qual os nazistas executavam pessoas com distúrbios mentais ou deficiência física. Esse Action T4 já era usado contra os próprios alemães. Então, eles exterminaram uma série de alemães ou porque tinha problema físico ou mental. Então, alemão com defeito, para eles também não tinha validade.
questão da câmara de gás, deixa eu explicar para vocês como é que funcionava. Auschwitz, Birkenau, que foi o maior deles, né, na verdade eram vários, dividido em vários campos. Os judeus, eles eram transportados aos montes, né? Às vezes até transportava-se 15 mil judeus em um dia, em vários vagões, todos abarrotados para a Polônia. E quando eles chegavam lá, né, morrendo de frio, muitos morriam até sufocados dentro desses vagões, porque não tinha nem ventilação, ia tudo amontoado. Quando eles chegavam lá, eles falavam que eles iam passar eles iriam desinfetá-los, então eles iam passar por um banho. Só, gente, que eles já eram levados para essa câmara de gás, que era vamos assim dizer, um galpão gigantesco, colocava todo mundo lá, no teto parecia que eram uns chuveirinhos, né? Eles olhavam para cima esperando que ia cair a água, eles fechavam a porta, apagavam as luzes e ligavam aí o gás. Então, ao invés de água, caía já o gás e morriam instantaneamente, né? Para vocês terem uma ideia. Os campos de extermínio criados pelos nazistas para lidar com a questão judia foram Auschwitz, Birkenau, Belzec, Chelmo, Majdanek, Sobibor e Treblinka. Somando todos esses campos, estipula-se que eles mataram 3 milhões de pessoas. Somente em Auschwitz e Birkenau morreram 1.200.000 pessoas aproximadamente. Além das execuções, os judeus também poderiam morrer por diversos fatores relacionados ao tratamento diário que recebiam. Trabalho exaustivo, violência, apanhavam, má alimentação, aliás, eles mal comiam, né, gente? E as péssimas condições de vida, piolho, doenças, sarna, sarampo, e muitos morreram até de exaustão. E inanição. O que é inanição? Não tinham alimentação. Então aqui vocês estão vendo como eles estão magros, praticamente pele e osso. Eram essas condições que eles ficavam. Gente, os historiadores do Holocausto estimam que nos 6 campos de extermínio tenham morrido aproximadamente Auschwitz, Birkenau, Polônia, 1.200.000, Treblinka, Polônia, 800.000 pessoas, Belzec, Polônia, 600.000, Chelmo, Polônia, 300.000, Sobibor, Polônia, 250.000, Majdanek, Polônia, 80.000 pessoas. Então, isso somado aí a tantos outros que sequer foram contados. Então, antes da gente finalizar, além disso tudo, eu queria falar um pouquinho sobre as experiências nazistas, que foi outro horror, né? Não bastasse o que eles fizeram com os judeus, muitos cientistas renomados alemães, eu não estou falando de qualquer pessoa, não, estou falando de médicos com conhecimento fantástico, que aproveitaram a brecha para fazer experiências em cobaias humanas, no caso, os judeus. Então, nós tivemos essas experiências nazistas absurdas, né? Os horrores do Holocausto e os atos cometidos nos campos de concentração nazistas eram do conhecimento de muitos, já durante a Segunda Guerra. Mas somente após o conflito é que maiores detalhes sobre o Holocausto foram difundidos pelo mundo, as experiências nazistas. Então, pessoal, foram muitos cientistas. O mais famoso deles, conhecido como Anjo da Morte, esse senhor aqui, ó. Isso aqui é uma foto dele jovem, um grande cientista, o Josef Mengele. Aqui é uma foto dele já antiga, porque ele vai morrer aqui no Brasil, infelizmente. Então, o Mengele, ele fazia parte do Partido Nazista e também ele era militar. Ele vai para Auschwitz. E lá em Auschwitz, ele começa a fazer suas experiências. São coisas absurdas, gente. Coisas assim que vocês não podem imaginar. Ele tinha uma verdadeira fixação por gêmeos. Então, quando havia gêmeos no campo de concentração, uma mulher dava à luz lá, uma judia dava à luz a gêmeos, ele tinha a capacidade de pegar um bebê, jogar para cima, o mais alto que ele pudesse, para o bebê cair para saber o que o outro ia sentir. Fora, às vezes ele matava um deliberadamente para saber qual seria a reação do outro. Então, gente, coisas absurdas. Ele tirava pernas de pessoas para amputava a perna de pessoas para poder pôr em outras. Olha, não dá para falar sobre tudo porque chega a ser chocante. Quem tiver mais curiosidade,
Vocês podem pesquisar aí na internet que vocês vão achar muita coisa sobre o Mengele. Então, os gêmeos também, ele colocava tinta, uma espécie de tinta azul no olho de uma criança judia para saber se esse olho ficava azul. Não, cegava as pessoas. Então, coisas absurdas. A questão do congelamento, nós temos aqui uma foto, né? Eles também pegavam judeus, colocava, isso aqui na verdade foi um voluntário, colocava a pessoa, né, numa espécie de um tanque cheia de gelo, água gelada, para saber até quanto tempo o corpo humano aguentaria ficar antes de entrar em hipotermia, né? Questão de cigarro, amarrava-se as pessoas em cadeiras, pegava cigarro e começava a queimar a extremidade do corpo, para saber até quanto a pessoa poderia aguentar com a dor da queimadura. Eu não vou nem falar o resto porque é triste. Experimentos sobre gás mostarda, que vocês vão ver que é absurda. Aqui em cima nós temos uma pessoa que está sendo, aqui ó, tá vendo a seringa? Eles estão injetando água do mar na pessoa para saber como é que o corpo humano reagiria à questão da desidratação. Gente, isso que eu estou falando é café pequeno, perto dos horrores, tá? Aqui nós temos outro tipo de experiência, aqui também, né, já aqueles que sobreviveram. E rapidamente, para a gente finalizar, o Mengele, ele conseguiu fugir ao final da Segunda Guerra Mundial, ele não foi pego, ele fugiu. Ele foi primeiro para a Argentina, depois para o Paraguai, depois ele passou um tempo na Argentina e finalmente ele voltou para a Alemanha, depois finalmente ele veio para o Brasil, aonde permaneceu no anonimato, né, por ajuda de outros alemães que moravam aqui. Ele morou em Santos, ali no litoral paulista, né, e viveu sobre o anonimato. Ele morreu em 1979, ele morava de frente para a praia, ele foi nadar e sofreu um AVC, morreu lá, né, por afogamento. E é interessante porque até então não sabia que era ele. Tem pouco tempo atrás, eu não saberia precisar quantos anos, foi feito um estudo dessa ossada que nunca foi identificada. Havia uma ossada no IML de São Paulo, ficou lá há mais de 20 anos, né? 30 anos na verdade. E aí depois de exames de DNA descobriram que era do Josef Mengele. Então descobriram que ele viveu aqui no Brasil numa boa, né, até morrer. E comunicaram ao único filho que ele teve, né, que mora na Alemanha, e o filho dele nunca quis vir buscar os restos mortais do pai. Então, essa ossada, os restos mortais do Mengele, né, que é a ossada, hoje estão na Faculdade de Medicina Paulista, né, que serve aí de estudo para novas gerações. Olha a ironia do destino. Mas, infelizmente, esse aqui escapuliu bem e ficou aqui no Brasil. Tá certo? Gente, então aqui nós finalizamos essa questão do Holocausto, que era importante vocês saberem o que foi. E na próxima aula nós já iremos falar do pós-guerra, ou seja, a questão da bipolaridade e da Guerra Fria. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.